Olá, queridos amigos. Meu nome é Sônia Dorinskaya. Eu sou médica, sou psiquiatra e diretora do Centro de Informação Médica. Hoje eu vou responder às suas perguntas. E chegou uma pergunta interessante. Por favor, me diga. Os narcologistas afirmam que o alcoolismo é uma doença incurável. O que você acha? Você contou que existe o conceito de doença verdadeira, ou seja, a causa raiz que pode ser eliminada. E quanto ao alcoolismo? E é difícil aceitar. E de alguma forma não se aceita o fato de que só existe remissão de uma doença crônica incurável e a necessidade de abandonar o álcool para sempre. Bem, vamos começar pelo fato de que o uso de substâncias que alteram a consciência, na verdade qualquer substância que altera a consciência, porque o álcool pertence a esse grupo de substâncias que alteram a consciência. Se a pessoa começa a usá-las de forma consciente, sabe? Ele entende que está se envolvendo nisso. Aqui, primeiro, é preciso analisar se existe alguma situação da qual ele está fugindo. Isso é algo que já se fala nos departamentos de psiquiatria. Todos os especialistas em dependência sabem disso. Tanto para os alcoólatras, o problema deles não é o alcoolismo. O alcoolismo é um problema para quem está ao redor deles. Eles têm outro tipo de problema. E qual é esse problema EM? Precisamos descobrir. A vida de uma pessoa é muito diferente e vocês nem conseguem imaginar. Algumas pessoas se culpam até pela morte de alguém, e outras sabem, por exemplo, que mataram alguém. Nem sempre isso é descoberto pelas autoridades, e assim por diante. E, novamente, as situações são diferentes, a vida pode ser de todo tipo. E talvez alguém esteja tentando afogar a consciência assim. Alguém abandonou alguém. E aconteceu alguma tragédia lá. Pode ser algum crime imaginário, pode ser alguma culpa imaginária, pode ser alguma culpa real. E se estamos falando sobre isso, sim. Ou seja, a pessoa bebe, mas ela não acha que isso seja um problema de alcoolismo para ela. Ela tem outra coisa, algo diferente. Isso sim é realmente o problema dela. E os especialistas em dependência sabem muito bem que ficar dizendo: você é alcoólatra, esse é o seu problema, é totalmente inútil. Enquanto a pessoa. Bem, enquanto você não conversar com ele, você não vai acreditar. Mas só de conversar, só de perguntar, o que você está tentando afogar? Então, existe algo na sua vida que você acha que precisa se punir desse jeito. Ou seja, é preciso entender que o alcoólatra está se punindo por alguma coisa. É uma pessoa que criou esse castigo para si mesma. Ele está mal. Ele está sofrendo. O corpo está se destruindo, se destruindo. Ele sabe que a vida dele está indo por água abaixo. Ele sabe disso. Mas é assim que ele se pune. E às vezes, só de conversar com essa pessoa de coração aberto, para que ela simplesmente desabafe. Já a redatora de legendas pode acabar sendo a ferramenta certa que vai apenas ajudá-lo a não beber. Vocês podem analisar juntos essa situação. Não é preciso nem ser uma grande profissional, mas apenas olhar para a situação de outro ponto de vista e apresentar alguns outros argumentos. Analisar, ou seja, claro, isso precisa ser feito de forma inteligente, entende? Para isso, não é preciso ser uma grande profissional. Basta ser uma pessoa bondosa, inteligente e simplesmente conversar com a pessoa. Nós falamos sobre isso até que esse espinho do coração, da alma, moral, chame como quiser. Até que essa situação destrutiva seja identificada. E de alguma forma, eles. A pessoa não desabafou, então. É inútil tentar resolver os problemas de alcoolismo dele. Vou repetir mais uma vez.
Porque o problema dele não é o alcoolismo. Você está resolvendo, amigo, simplesmente está resolvendo outro problema. Entende? É só isso, não sei. Estourou um cano e você foi limpar a calçada, é isso que está acontecendo. Essa é a diferença. Você precisa consertar o cano, mas eles ficam limpando a calçada o tempo todo. É isso, entende? Resolver o problema errado, esse é o primeiro ponto. Mas se estamos falando sobre o álcool como substância, eu já falei sobre isso nos meus vídeos. Vou me afastar um pouco agora. Mais adiante, eu gostaria de pedir para vocês sugerirem temas para os vídeos. Mas, por favor, antes de escreverem o que gostariam que eu falasse em um vídeo, deem uma olhada nos vídeos que já existem, porque é muito chato repetir o mesmo assunto. Fazer mais um vídeo sobre como parar de tomar Sanopax, eu já tenho 3 sobre isso. Porque não tem nada de novo. Não consigo inventar nada diferente sobre como parar de tomar Sanopax, porque é sempre a mesma coisa. E sobre essa situação com álcool, eu já contei sobre isso em algum dos meus vídeos, mas vou repetir. Já que resolvi responder a essa pergunta, o álcool em si causa sérios avitaminoses graves, principalmente de ácido nicotínico e vitamina B1. E no meu vídeo sobre alcoolismo, eu expliquei em detalhes, até li esses sintomas. Como é possível perceber que o álcool já causou essas avitaminoses em uma pessoa? Por exemplo, essa coloração bronzeada espalhada no rosto também é chamado de bronzeado alcoólico. E não acontece só com alcoólatras. Na verdade, pode aparecer em pessoas que têm deficiência de ácido nicotínico. Mas é isso que você vê, por exemplo, em alcoólatras crônicos. Em pessoas que vivem nas ruas, é assim que fica nelas. Rosto bronzeado, extremidades inchadas e o rosto apresenta aqueles edemas graves. Pessoas que vivem na rua ficam assim, inchadas. Extremidades, braços, pernas. Tudo isso é manifestação de pellagra grave e deficiência de vitamina B1. Uma deficiência tão grave pode ser observada no que chamamos de pé de galo. É um jeito especial de andar dos alcoólatras. Eles meio que jogam as pernas assim, desse jeito. Eles andam de forma instável. Isso é sinal de deficiência de vitamina B1. Isso aqui é só uma coisa astuta. Perigo de obstrução de vias. Pessoas emocionais param de dormir. São estados angustiantes. E, naturalmente, elas aliviam essa dor, essa insônia, com álcool. E aí começa um círculo vicioso. Por isso, a afirmação de que é uma doença incurável. Bem, porque a doença não é o fato da pessoa consumir álcool. A doença é outra. A doença é a vitaminose. Por isso, já esclarecemos a primeira parte. Dessa situação aqui, sim, como eu disse, é como se fosse uma farpa moral, algo espiritual. A pessoa tem uma espécie de destruição espiritual, que ela tenta afogar só para não ter que olhar para este mundo branco. Então, se entendemos isso, vamos adiante. Começa o fato de que a pessoa já não consegue mais recusar essa substância como substância. Isso simplesmente indica que ela já tem um problema. Nele já se desenvolveram substâncias, avitaminoses, estados dolorosos. E para resolver isso, é preciso lidar com esses estados dolorosos. Na verdade, aqui não há nada que seja diferente da situação em que a pessoa não consegue parar de tomar neurolépticos. As substâncias são diferentes, mas o princípio é o mesmo, entende? Isso também é uma substância tóxica. Neurolépticos. Isso também é uma substância tóxica. Também são neurotrópicos. Uma substância neurotrópica. Que atua no tecido nervoso, destrói o tecido nervoso, assim como o álcool.
Laia há efeito tóxico em vários órgãos, mas agora falamos do tecido nervoso. E eles causam simplesmente avitaminoses. Consequentemente, a pessoa não consegue parar de usar essas substâncias, porque ela já tem uma doença real, que são as avitaminoses causadas por essa substância tóxica. Aqui, na verdade, o princípio é exatamente o mesmo. Substância tóxica é substância tóxica. É basicamente isso. Não há uma grande diferença fundamental aqui. As substâncias são diferentes, mas o fato de serem tóxicas faz com que pertençam à mesma classe de substâncias. Entende? Não foi como comer uma almôndega. É isso. Por isso que aqui não dá certo. Porque, de novo, estamos resolvendo o problema errado. Se quisermos uh. É mais ou menos isso. Se a pessoa consome álcool, repito, sim, finalizando. Se ela consome álcool porque tem alguma situação emocional destrutiva, então é preciso conversar com ela e trazer isso à tona. Mesmo assim, depois pode ocorrer que a substância tóxica cause uma doença real, como as avitaminoses. Mas se já resolvemos esse problema aqui, então pronto, a pessoa se livrou dessa dependência e não há mais nada aqui. Outra coisa é quando já não existe mais dependência física, quando é a hora, então a pessoa pode começar a consumir essas substâncias, como o álcool, porque ela não sabe com o que se ocupar. Porque todo esse período, vamos falar abertamente, de degradação, é um período de degradação. E aqui, claro, a autodisciplina, a força de vontade da própria pessoa desempenha o papel principal. Depois disso, já passa a desempenhar o papel principal. Qual será o novo rumo da vida dele? Só esperar a morte sentado na frente da televisão? Bem, no fundo, não é tão ruim. Ou então, mais para frente, buscando alguma aventura, emoções fortes, usando substâncias tóxicas. Ou então, de repente, ele vai encontrar um propósito mais alegre e marcante na vida, tipo fazer uma faculdade, por exemplo, ou realizar alguma outra coisa. Ou seja, quando falamos sobre o uso cíclico de substâncias tóxicas, aqui, claro, existe um componente físico. Mas a parte moral é muito significativa. A força de espírito da própria pessoa, a formação da mente, os objetivos, as intenções, o orgulho, o próprio orgulho e assim por diante. É isso. Muito obrigada pela pergunta. Vou repetir mais uma vez, sabe? Eu tenho essa sensação de que estou passando por uma crise de criatividade. Nem sempre eu sei sobre o que escrever. Obrigada. Deixem suas perguntas nos comentários. Mesmo que eu não aprove, eu ainda assim leio. Obrigada. A única coisa é que, se eu já gravei esse vídeo, assistam ao vídeo. Se vocês tiverem uma pergunta, primeiro vejam quais vídeos já existem. Se, claro, eu ainda não abordei essa pergunta, então com certeza vai ser interessante preparar esse vídeo. E vai ser interessante olhar os livros. Dar uma olhada, ler. E no geral, às vezes acontecem coisas assim mesmo. É preciso sentar e aprofundar no tema. Sou muito grata por essas perguntas. Obrigada pela atenção. Se precisar de ajuda, acesse o site Darinskaya. Com Sempre Trabalhamos, sempre estamos em contato. Fiquem saudáveis.